O sistema de conceitos básicos da sociologia elementar norte-americana, de que é constitutiva a noção de controle social, tem como pressuposto as condições particulares dos Estados Unidos. Ilustra um dos modos de aplicação concreta do saber sociológico. Ao elaborar aquele sistema, os sociólogos foram sensíveis aos assuntos relevantes em sua sociedade. No Brasil, porém, não se deveria conduzir preferencialmente a meditação sociológica para aquela ordem de assuntos. É certo que, na sociedade brasileira, se verificam situações que os sociólogos norte-americanos estudam à luz de conceitos como controle social, assimilação, acomodação, conflito, isolamento, contato e, portanto, esses conceitos são aqui aplicáveis. Mas o importante é assinalar que tais situações, na etapa atual do Brasil, não têm a mesma relevância que nos Estados Unidos. Outro é o esquema de prioridade de assuntos que se induz de nossa presente realidade social. Sobre aquelas prevalecem aqui situações distintas. Não é, acrescente-se, uma prevalência presumida ou subjetiva. É uma prevalência objetiva. Na fase atual da sociedade brasileira, oferecem-se outros assuntos mais salientes à especulação do sociólogo, como os que dizem respeito à transição pela qual está passando. Existem, na sociedade brasileira, os mesmos antagonismos que levam os sociólogos norte-americanos às pormenorizadas indagações sobre o mecanismo eficiente para sua contenção, o controle social. Mas, enquanto a exigência do controle social supõe o interesse em anular as tensões, conservando a estrutura já estabelecida, a solução dos antagonismos fundamentais da atual sociedade brasileira requer antes a mudança na qualidade de sua estrutura. O modo de especulação sociológica que justifica a preocupação do especialista norte-americano com noções como conflito, acomodação, assimilação, controle social, se literalmente adotado pelo sociólogo brasileiro, o leva a distrair-se das questões que têm mais interesse para a coletividade nacional. Os antagonismos essenciais da sociedade brasileira são, atualmente, os que se exprimem na polaridade, estagnação e desenvolvimento, representados por classes sociais de interesses conflitantes e, ainda, nação e antinação, isto é, um processo coletivo de personalização histórica contra um processo de alienação. Outras condições que não se enquadram nesses termos são, no momento, secundárias. Pode-se imaginar que deveria ser um tratado brasileiro de sociologia, dotado de alto teor de funcionalidade e estritamente ajustado à nossa realidade. Deveria traduzir um esforço de conceituação de matérias, dentre as quais estariam as seguintes, que possam ser mencionadas sem preocupação sistemática: desenvolvimento, industrialização, mudança social, estrutura social, conjuntura, sistema social, distrofia, processo em geral, processo cultural, processo social, processo civilizatório, institucionalização, estilização, valor, modelo, fundação, instituição, evolução, revolução, totalidade, transplantação, região, dualidade, heteronomia, historicidade, temporalidade, tempo social e suas modalidades, ideologia, sei que te amo, massificação, consciência coletiva, consciência crítica, mas isso é pouco. consciência gênero, período crítico e período orgânico, Pode ser tudo. desestruturação e estruturação, fase, Mas tudo é nada. época, geração, princípio média,
Antagonismos sociais. nesse deserto, Realidade social. Realidade nacional. Prática social. nesse deserto, Alienação. País. Povo. Nação. nesse inverno, Colônia. Centro. Periferia. Personalização histórica. meu corpo esfria, Efeito de prestígio. Efeito de dominação. Efeito de demonstração. melhor a noite, Classe social. Quadro. Elite. Memória social. mais noite é dia, Imitação e suas leis. Nomos. Eunomia. Anomia. nesse deserto, Redução. Etnocentrismo. Situação. nesse deserto, Situação colonial. Urbanização. Elevação. Complexo rural. Divisão social do trabalho. Oligarquia. Clã. Clientela. Coronelismo. Consciência nacional. Amorfismo. Vigência social. Poder. Princípio de limites e possibilidades. Reflexo. sei que te amo, Quadros sociais da população. Esse tratado seria diferente do tratado mas isso é pouco, norte-americano, do francês, do inglês, do alemão. pode ser tudo, Embora baseado em princípios gerais de raciocínio sociológico, válidos universalmente. mas tudo é nada, A exigência do desenvolvimento que se impôs atualmente nesse deserto, à comunidade brasileira exprime um projeto coletivo neste deserto, de uma personalidade histórica, ao menos já esboçada, a pretensão do país de assenhorear-se de sua realidade e determinar-se a si próprio. Portanto, vive o Brasil uma fase de sua evolução em que está superando seu antigo caráter reflexo. Até há pouco, a nossa estrutura econômica estava organizada como seção descentralizada da área do capitalismo hegemônico no mundo e, assim, orientada para satisfazer a demanda externa. Também política, social e culturalmente, a sua existência era, em sentido histórico, adjetiva e tributária. Na periferia ocidental, o Brasil não se recortava como espaço histórico, capacitado para a autoinformação. Atualmente, porém, tendências centrípetas estão surgindo em nosso meio, as quais dão suporte a um processo de personificação histórica. Quer isso dizer que o espaço brasileiro se tornou teatro de um empreendimento coletivo, mediante o qual uma comunidade humana projeta a conquista de um modo significativo de existência na história. O tempo histórico se transcende por nossos projetos. De fato, o momento é dito histórico quando seu desenvolvimento coincide com o de uma ideia a acontecimento. Pela decisão de uma mudança em função do futuro, transforma-se o presente em passado. A maneira de um princípio configurador, o centripetismo incide em todos os níveis de nossa vida, estabelecendo uma tensão dialética entre a estrutura anacrônica do país e sua estrutura em geração. Em termos superestruturais, essa tensão traduz um conflito de duas perspectivas, a do país velho e a do país novo, a da mentalidade colonial reflexa e a da mentalidade autenticamente nacional. A assimilação literal e passiva dos produtos científicos importados ter-se-á de opor à assimilação crítica desses produtos. Por isso, propõe-se aqui o termo redução sociológica, para designar o procedimento metódico que procura tornar sistemática a assimilação crítica. E por redução, entende-se na eliminação de tudo aquilo pelo seu caráter acessório e secundário, perturba o esforço de compreensão e a obtenção do essencial de um dado. E, portanto, a redução, seja praticada no domínio teórico, seja no domínio das operações empíricas, é sempre a mesma atividade.